paz do Senhor, queridas. Mais um tempinho para fazermos a nossa devocional. E hoje eu quero falar sobre a solicitude da presença de Deus. Quando nós solicitamos a presença e o perdão de Deus. Como nós precisamos disso, não é verdade? Às vezes parece que as coisas vão tudo bem, mas de repente nós sentimos um vazio tão profundo no nosso coração, e isso é falta da presença de Deus, da falta do perdão, falta dessa comunhão íntima com o nosso Deus. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, e eu vou falar lá em 2 Crônicas 6, 40 e 41, e diz assim: assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para teu lugar de descanso. Tu e a arca do teu poder estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação. Ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade. Esse tempo aqui é quando foi reconstruído o templo. Nós vemos falar muito sobre o templo de Salomão, mas o templo que Davi queria reconstruir e depois ele não pôde. Então o seu filho Salomão conseguiu fazer tudo. E nós vemos aqui que foi uma construção muito grande, demorou muito tempo, e depois que o projeto todo já estava pronto, ficou faltando os detalhes. Nós vemos que foi tão importante que Salomão, eles demoraram mais 7 anos para concluir aquela obra linda e maravilhosa, que foi essa reconstrução do templo. E os detalhes eram todos maravilhosos. Mas nessa oração nós vemos que Salomão, ele não se importou com aquelas coisas tão lindas que estavam sendo feitas, com aqueles detalhes tão maravilhosos. O que ele queria mesmo era a presença de Deus. O que ele queria mesmo é trazer a arca de volta para a casa do Senhor, para o Santo dos Santos, que era o lugar que era colocada a arca naquele tempo. E quando a arca estava presente, a presença do Senhor era constante naquele lugar. Tem um texto aqui mesmo em Crônica que fala, né, que quando Salomão começou a falar, o templo, a casa se encheu da glória de Deus. E isso é buscando a presença do Senhor. E é isso que eu quero falar com você nesse tempinho nosso aqui. Que nós precisamos buscar essa presença tão gloriosa do Senhor na nossa vida. Que sem ela nós não somos nada, nós não conseguimos nada. A presença de Deus é a coisa mais linda e mais gratificante que pode acontecer na nossa vida. E Salomão reconheceu isso. É tanto que ele orou a Deus agradecendo pela presença de Deus, agradecendo pela a oportunidade que eles tinham de ter a arca ali junto com eles naquele templo. E nós hoje precisamos prestar atenção onde está a nossa arca. Onde você colocou a sua arca? Hein? Num cantinho da sua casa, na igreja só, ou está dentro do seu coração? O mais importante é nós termos esta arca dentro do nosso coração, porque é de lá que nós vamos receber, não é? Essa solicitude da presença de Deus. Essa presença e o perdão de Deus se torna algo incomparavelmente melhor para nós. E eu quero deixar isso para você nessa meditação, tá bom? Que você possa sentir essa presença de Deus e buscar Ele cada dia mais. Que Ele te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Que você sinta essa preciosa presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?